cara, porque é falta de prática. Tá pronto, tá gravando. Obrigado, Thiago, pela lembrança. E eu perdi a minha aula hoje, pô. Passei a manhã toda dando aula, de 9 às 11h30 da manhã. E quando terminou foi que eu me lembrei que eu devia ter gravado. Mas, enfim, depois a gente recupera. Então, eu falava para vocês dessa ideia, o Foucault vai dizer que nós passamos por uma mudança de dispositivo, que, bom, eu vou enunciar a proposta, depois eu explico. Né? Ele diz, nós nos deslocamos de um dispositivo de aliança para um dispositivo da sexualidade. A ideia de dispositivo é uma ideia importante, uma ideia que já existia antes de Foucault, mas que a partir daqui e a partir de Foucault, ela ganha uma nova significação e um novo alcance. O dispositivo, ele é um dispositivo, é um tipo de funcionamento histórico, discursivo, econômico, político, que engloba uma série de determinantes, né? E que passam a funcionar a partir de um determinado momento, numa determinada época, e que tem, por exemplo, certos efeitos, inclusive subjetivantes. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, por exemplo, que nós, sujeitos modernos, somos sujeitos subjetivados pelo sexo, ou pela ideia de sexualidade. Veja que aí, nessa proposição, tem uma série de questões importantes. Primeiro, toda a crítica que Foucault faz à ideia de uma psicologia, eu vou fazer uma redundância, mas é mais ou menos isso, é uma crítica que Foucault faz a uma psicologia psicológica. Foucault abominava a ideia estreita da psicologia, de que a psicologia é algo individual, pessoal e que fica na cachola do sujeito, né? Inclusive, seria interessante a gente ver o que é que ele diria sobre essa ideia hoje que foi reduzida, que a subjetividade foi reduzida ao cérebro, né? Então, Foucault abominava essa ideia de que a subjetividade ou psiquismo, né, seriam alguma coisa unicamente psicológica no sentido estreito do termo, né? No sentido que é alguma coisa interna, pessoal, individual e tal. Então vejam que Foucault está propondo uma noção de subjetividade muito mais ampla, que ela é inclusive constituída historicamente, né? Ela nem é estrutural no sentido psicanalítico do termo, nem tampouco pessoal no sentido psicológico do termo. Desculpa, mas eu passei amanhã falando, a garganta velha já não está desacostumada, já não está pedindo pinico aqui. Então, essa já é uma questão importante para a gente discutir e estabelecer aqui para Foucault, né? Subjetividade não é subjetivismo, não é essa ideia de que as coisas funcionam num psiquismo interno e individual e uma coisa meio monádica. Isso, para Foucault, ele critica veementemente. Ele critica a psicologia, ele critica duramente, né? As ciências humanas em geral, desde das palavras e as coisas. Mas muito especialmente essa ideia antropomórfica do sujeito, que o sujeito pessoal, individual, que a psicologia funciona muito dessa maneira, né? Porque o Foucault sabe que o nosso funcionamento supostamente psicológico, psíquico, subjetivo, ou a ideia de subjetividade, ela é muito mais ampla. Ela é construída historicamente e, inclusive, determinada por algumas condições de possibilidade e de pensabilidade, né? Essa ideia de pensabilidade e de possibilidade, Foucault herda do Kant, né? Essa ideia de condições de pensabilidade. A gente não pensa por uma mera operação do pensamento, a gente pensa o que é possível pensar numa determinada época, né? Os momentos históricos nos dão as nossas condições de pensabilidade e de possibilidade. Então, o pensamento não é uma capacidade cognitiva,
unicamente, né? Quer dizer, essas ideias transcendentais e kantianas de capacidades cognitivas que na psicologia é só o que rola, né? Vocês têm na graduação aí essas disciplinas de processos psicológicos básicos, não é isso e tal? Quer dizer, toda essa ideia, um tanto quanto estreita e cognitivista, que Foucault critica, né? Que a aprendizagem é um processo cognitivo, inteligência, pensamento, essas coisas que a gente estuda na psicologia e que Foucault, obviamente, ele não faz uma crítica direta, mas ele vai propor uma outra ideia que funciona como uma crítica a essa ideia, essa proposição de uma condição cognitiva e transcendental. Lembrem-se, a gente falou isso, acho que no primeiro encontro, né, de que a ideia do transcendental aqui, que é no sentido kantiano do termo, né, não sei se vocês viram Kant aí nas filosofias da vida, mas essa ideia do transcendental como sendo algo que não faz parte de um movimento histórico, né, que é algo acima de uma certa mundanidade ou de uma certa materialidade do tecido social, histórico, político e etc. Essa ideia, inclusive a ideia de estrutura em psicanálise, a gente falou nisso, né, acho que foi na primeira ou foi na segunda, essas ideias todas essas concepções transcendentais, como, por exemplo, a suposição de que nós temos uma psicologia interna, não é, para ser redundante, elas são duramente criticadas não só por Foucault, mas por todos os chamados pós-estruturalistas. Deleuze, Guattari, Derrida, Foucault e essa turma toda. Né? Porque exatamente eles vão propor uma lógica que não é transcendental, mas uma lógica que, como denomina o Deleuze, é uma lógica imanente. Ela faz parte, né, de um funcionamento e são produzidas por esse tecido e por esse funcionamento histórico, social, político, como eu dizia hoje de manhã, esse tecido que desculpa o lapso, que o Foucault chama de solo arqueogenealógico. Então, é isso que permite ao Foucault dizer que o dispositivo da sexualidade é exatamente um determinado momento, especialmente no século XVIII, né? Esse dispositivo da sexualidade se instalou no nosso mundo moderno. Antes disso, nós tínhamos o que ele chama de um dispositivo de aliança. O que é isso? Por exemplo, as nossas relações sociais e sexuais e etc., eles eram determinadas por um dispositivo de aliança, que é aquele dispositivo tradicional, muito próprio do mundo antigo, onde, por exemplo, as relações, os casamentos, né, por exemplo, eram feitos através de alianças. Então, por exemplo, aquela história de que a moça vai se casar, então ela, né, precisa pagar um dote ou receber um dote. Eu nunca sei direito se é alguém, quem é que paga e quem é que recebe. Mas tem a história do dote, quer dizer, e, e esse casamento, né, implicava uma aliança de um grupo com outro, enfim, né, tem todo um tipo de funcionamento que para nós hoje isso é estranho, né? A gente vê essas coisas nos filmes e acha estranho, porque vejam como é interessante, é o nosso, quando a gente assiste esses filmes hoje, a gente comete o erro que os historiadores chamam a atenção, que é o erro do anacronismo, ou seja, a gente fica querendo analisar o passado a partir de condições presentes. Então, a gente fica se perguntando como é que pode que alguém se casasse não por amor ou não por desejo, não é? Para nós, modernos, isso é estranho. Exatamente porque o dispositivo da sexualidade estabeleceu isso que nós conhecemos hoje. Nós nos relacionamos socialmente, sexualmente, por exemplo, a partir do dispositivo da sexualidade que determina exatamente essa lógica desejante. Né? Quer dizer, hoje eu tenho o direito e a opção e a escolha de
determinar com quem eu me caso, por que me caso e tal. Né? Quer dizer, e isso comumente é determinado, né? Nem sempre a gente sabe que não é bem assim que funciona, mas não necessariamente. Mas a lógica é essa: você se casa, por exemplo, para usar a ideia de casamento, de matrimônio, a partir de uma escolha, porque você é um sujeito desejante. Né? É mais ou menos Léo, assim. Oi. nesse sentido é bacana a gente lembrar da história trágica de Romeu e Julieta, né? A arquiconhecida história inaugural desse negócio todo, né? O casal que quer se casar Exatamente. movido pelo desejo e não pela aliança, e a sociedade não deixa. No caso era uma aliança inversa, na verdade, né? A minha família não vai fazer aliança com a sua. Mas dá no mesmo, É, né? No fundo é a mesma lógica. pois é, quem cria isso é o Shakespeare. Quem cria essa literatura, né, inclusive alguns psicanalistas se arriscam, é, é uma brincadeira séria, mas é uma coisa para a gente levar em consideração. Alguns psicanalistas dizem que quem fundou a psicanálise foi o Shakespeare, não Freud. Né? Porque a partir do Shakespeare nós vamos ter exatamente esses personagens com dramas modernos, né, dramas psicológicos e tal, que normalmente você não tinha, por exemplo, na tragédia grega, não tinha, essas tragédias eram de outra ordem, não eram pessoais propriamente. Elas estavam escritas no destino, né, e não na, na cachola do sujeito. O Dostoiévski também, né, Dostoiévski também, são autores que, exatamente, o Tiago está dizendo isso aqui, né, os autores que demarcam essa passagem para uma ideia, né, são autores, são personagens, esses autores criam personagens ricos do ponto de vista do drama psicológico, né, o chamado drama psicológico. É, o Quixote, Tiago, é interessante, porque o Quixote, o Foucault tem uma leitura fantástica do Quixote, na História da Loucura, né? Ele faz uma leitura do Quixote como sendo exatamente o Quixote, o Dom Quixote, como sendo um personagem de transição, né? Porque, inclusive, do ponto de vista sobre uma certa concepção negativa da loucura, porque o Quixote ainda não é o Hamlet, por exemplo, né? O Hamlet que o Freud, o Lacan e todos os, né? Eu acho o Lacan dizia isso, né? Que o Hamlet é muito melhor para falar do Édipo do que o Édipo. Porque o Hamlet tem um drama moderno que o Édipo não tinha, né? Mas o Quixote é interessantíssimo. Eu recomendo, na História da Loucura, tem agora eu não me lembro mais, porque faz 500 anos que eu li a História da Loucura e nunca mais retornei a ele assim, com muita dedicação, vamos dizer assim. Mas eu me lembro que o Foucault faz uma leitura mostrando isso, de que, por exemplo, o personagem do Quixote, ele é que o Foucault, na História da Loucura, vai dizer isso, de que tem uma passagem da experiência trágica da loucura para uma experiência crítica da loucura, né? A loucura perde a sua positividade trágica e passa a ser vista numa perspectiva crítica, a partir da racionalidade, da psiquiatrização e etc. E o Quixote é um personagem de transição, porque ele, ao mesmo tempo, ele é um louco encantador, não é? Ele não é propriamente um louco no sentido, né, da palavra, mas ele padece de uma loucura, vamos dizer assim, mas que, ao mesmo tempo, é parecido com a lógica do destino, né? Ele não consegue escapar disso, né? O Quixote. Então, ele já é considerado, ele tá na transição porque ele tem uma positividade, mas também já é visto como um louco, no sentido crítico do termo, né? Uma perspectiva crítica. Então, o Foucault situa o Quixote como uma transição aí desses personagens, né? Para você ver, mas é importante a gente falar disso, porque para você ver como existe uma teoria da subjetividade, da loucura, muito mais rica na literatura do que na psiquiatria, por exemplo, né? Pra vocês verem como o Foucault recupera, inclusive Foucault trabalha muito com a literatura, com as artes, com a pintura, né? O que eu estou querendo dizer é que a literatura tem muito mais o que nos ensinar
sobre a subjetividade e a psicologia, entre aspas, do sujeito, do que a psiquiatria, a medicina e etc. Não tenho nenhuma dúvida disso, né? Os médicos, os psiquiatras me odeiam por isso, mas fazer o quê, né? Basta você ler Quixote, Shakespeare, né, Cervantes, o Shakespeare, Dostoiévski, enfim, né, essa turma toda que você vai ver Machado de Assis, né? Hoje de manhã a gente citava Machado de Assis, um alienista, né? Que você vai ver que é um mundo muito mais rico, só não tem o mesmo poder, né, de enunciação da verdade que a biopolítica médica tem. Só isso, né? Se você for comparar, dá uma boa pesquisa, né? Eu já propus isso para alguns mestrandos, a teoria da loucura na literatura, né? Por exemplo, a noção de loucura na literatura. Obviamente, você ia ter que escolher qual literatura você vai falar, né? Mas certamente você iria encontrar uma teoria muito mais interessante, mais rica, né? E, bom, não é por acaso que esses grandes autores como Foucault, Freud, Lacan e etc. se referem muito à literatura, né? Às artes de maneira geral, mas a literatura em particular, né? Eu acho que a literatura... Foucault, na História da Loucura, ele privilegia muito a pintura também, ele fala muito da pintura, né? Para falar da experiência trágica da loucura, ele trabalha muito com a pintura. Mas, enfim, a Alice já é uma coisa mais... Alice não é a Alice Carneiro, é a Alice no País das Maravilhas. Eu acho que já é uma coisa meio assim, né, não é propriamente surreal, mas já é da ordem de um modernismo, não é? De uma coisa que vai contra uma certa estética da representação, como dizia Foucault, né? Já é uma coisa meio delirante, Alice, né? Meio, né, fora da lógica tradicional, do texto tradicional, né? É interessante. Mas que a Alice está muito mais no campo do estranho, né? Por exemplo, do estranhamento que o Freud chama de estranho no campo da literatura. Mas, enfim, o fato é que vocês observam, por exemplo, que eu falava de condições de possibilidade ou de pensabilidade, de como, a partir de um determinado momento, e o marco é o Shakespeare, como disse o Márcio, né? O marco é o Shakespeare, nós vamos ter uma mudança, inclusive, na discursiva e prática. Quer dizer, veja como é interessante. Determinadas condições históricas determinam a mudança das práticas. Essa é a lógica arqueogenealógica. Quer dizer, a escrita, né, dos romances, a literatura, muda. Não é? Isso é um dispositivo. Por conta da instalação desse dispositivo, que é um dispositivo de subjetivação pela sexualidade. Entendam que nós, sexualidade aqui no sentido amplo, né? Nesse sentido de um processo subjetivante. A ideia de sujeito desejante, por exemplo, da psicanálise, para Foucault, se estabelece aí, né? Um desejo que é determinado por essa subjetivação pelo sexo. Nós modernos, sujeitos modernos, bom, hoje nós estamos, talvez, não é, passando por um processo onde esse dispositivo da sexualidade talvez esteja sendo ultrapassado por outros. Né? Eu mesmo tenho um artigo originário da minha tese, que eu recomendo para vocês, que se chama O Dispositivo de Gozo na Sociedade do Controle. Vocês vão encontrar esse artigo aí no Google Acadêmico, onde lá eu proponho essa ideia de que hoje o dispositivo da sexualidade, ele já não está com a mesma bola que estava no século XVIII e XIX, né? Quer dizer, hoje nós estaríamos muito mais dentro disso que eu chamei de dispositivo de gozo do que o dispositivo da sexualidade. Mais tarde a gente vai ver aqui que gozo e sexualidade não são exatamente a mesma coisa, né? Pelo menos, obviamente, que eu estou tratando isso a partir de Lacan, né?
porque o gozo não tem esse sentido habitual, né, de prazer, de orgasmo, não tem, em psicanálise, de Lacan não tem nada a ver com isso, né? É, pois é, na literatura se estuda isso, né, essa ideia do o romance moderno como sendo um romance dramático, né, um romance dramático no sentido do drama psicológico, né? Nós temos a famosa Madame Bovary, né, do Flaubert, que é, vamos dizer assim, a fundação da histeria. Para alguns, tem milhões de trabalhos de psicanalistas, né, sobre a Madame Bovary, articulando isso com a construção da ideia de uma histeria, né? Então, quer dizer, vocês percebem, né? Eu estou dizendo tudo isso para que vocês percebam, imagino que estão percebendo, de como o nosso funcionamento subjetivo muda de uma época para outra, né? Por isso que a gente não pode achar tão ruim assim. Como é que se casavam, homens e mulheres se casavam sem desejo, sem amor, né? Bom, essa história de amor e desejo é uma invenção moderna. Eles não existiam da mesma maneira que a gente entende hoje, né? Essa é a ingenuidade e o anacronismo que Foucault e os historiadores criticam, né? E que a proposta metodológica do Foucault, arqueogenealógica, vai também sinalizar como é preciso ter cuidado. Você não pode achar que amor é amor e sempre foi amor, né? E que atravessa a história como se o amor fosse algo transcendental. Não é verdade, né? O amor foi sendo construído. Existe uma ideia de amor grega, por exemplo, existe uma ideia de amor moderno. A maneira como isso nos afeta e como se experimenta o amor não é a mesma, né? Isso é historicamente determinado. Seja o amor, seja o sexo, seja o que for. Então, o dispositivo da sexualidade, ele vem instalar exatamente uma série de processos discursivos, políticos, econômicos e etc., de subjetivação pelo sexo, pelo desejo e tal, né? Então, você pode até imaginar que ainda, e o Foucault diz isso, né? Quer dizer, o dispositivo de aliança, talvez ele não tenha sido completamente dissolvido, né? Inclusive, uma das críticas que o Foucault vai fazer à psicanálise é exatamente isso, de que a psicanálise ela teria mantido, por exemplo, na ideia de interdição do incesto e do Édipo, um resquício, né, do, do, do dispositivo de aliança, né, a ideia de lei, né, essa ideia soberana de lei, essa é uma ideia patriarcal e soberana de lei, que inclusive os estudos de gênero também usam dessa crítica, né, e que isso teria se mantido na psicanálise, a ideia de família e a ideia de interdição do incesto, como sendo transcendental, né, ela seria um resquício do dispositivo de aliança, né? E, muito fundamentalmente, a ideia de lei, né, lei paterna, a questão da autoridade paterna e tal, que a gente encontra em Freud, por exemplo, e em Lacan também, seria um resquício dessa lógica antiga, né, soberana e etc. Bom, no que pese algumas releituras, por exemplo, que Lacan faz sobre essa questão, eu não vou falar disso agora, vou deixar só a, a crítica aí para a gente depois discutir, né? Então, o dispositivo da sexualidade, ele cria sujeitos. Ele cria sujeitos nessa versão desejante, né? Então, nós não temos, a questão hoje é essa, né? Se o dispositivo da sexualidade tem uma característica, ele é subjetivante, né? Toda a ideia do sujeito desejante, né, de que o sujeito tem uma escolha desejante e etc., e a relação disso com a verdade, com o sexo, está dentro do dispositivo da sexualidade. Foi esse dispositivo que se instaurou
a partir da prática da confissão. Já falamos disso na vez passada? Da coisa da prática da confissão? Não. Bom, não lembro se falamos. Se eu estiver me repetindo, me digam. E que é exatamente isso que Foucault vai dizer, que essa relação entre a verdade, o sexo e a fala, né, ela foi estabelecida pela prática da confissão cristã. Ela, inclusive, ela é condição de possibilidade de surgimento da psicanálise. Inclusive, Foucault faz uma crítica à psicanálise, aproximando a psicanálise da prática da confissão. Eu, particularmente, não aceito a crítica, aceito a ideia de que essa relação da verdade com o saber, a verdade, a fala e o sexo é condição de possibilidade da psicanálise. Mas não me agrada, e não é só uma questão de agrado, é uma questão de não aceitar a ideia de que a psicanálise é a mesma coisa que a confissão. Os lugares são diferentes, a prática é completamente diferente, a relação com o saber, enfim, mas também não quero começar a ficar fazendo defesas aqui, porque a ideia não é essa, a ideia é abrir as questões e depois a gente discute. Vocês fiquem à vontade também para fazer questões, gente. Podem perguntar, porque inclusive é bom porque dá outra dinâmica aqui a nossa discussão, né? Então, o dispositivo da sexualidade é exatamente isso, né? Quer dizer, como eu disse, o dispositivo, a ideia de dispositivo, ela implica uma série de fatores, né? Que não são só fatores psicológicos, né? São fatores econômicos, políticos, discursivos e etc. E como eu disse para vocês, ele implica essa relação, porque o dispositivo da sexualidade, ele é determinado e preciso historicamente, né? É algo que se apresenta a partir do século XVIII, né? E a relação que isso tem com o saber, né? Nós falávamos na aula passada, de como a nossa experiência com a sexualidade é uma experiência que está atravessada pela nossa relação com o saber, e daí a distinção que Foucault faz entre ars erótica e ciências sexuais, né? Quer dizer, demonstrando, e aí toda a discussão política e crítica que Foucault faz, demonstrando que é possível estabelecer uma outra relação com o sexo e com os prazeres, né? Oi, Jussara. E que não esteja atrelado a essa relação com o saber e com a verdade. Porque aí Foucault usa exatamente do exemplo da ars erótica, que ele encontra nos gregos, né? Ele vai falar disso depois, desenvolver isso no volume 2 e no volume 3, da história da sexualidade, e vai mostrar exatamente de que haveria algum tipo de risco de moralização dos prazeres do corpo, não é? Nessa lógica, que é uma lógica, como eu disse, que é uma lógica que vem da tradição cristã, né? Na relação que isso tem como se, por exemplo, a ideia, né, de que, por exemplo, uma condição sexual do sujeito determina o seu caráter, né? Por exemplo, toda a crítica que o estudo de gênero faz a uma concepção moral e comum, né, de que a condição homossexual seria uma perversão, né? É uma crítica bastante pertinente, porque a psicanálise sustentou isso durante um certo tempo, né? E alguns psicanalistas ainda acham isso, ainda sustentam essa ideia, né? Então, assim, como se o fato de você ter uma certa condição sexual, né, desejante, por exemplo, determinasse um certo funcionamento psíquico, entre aspas, né, subjetivo, né? E
E é como se Foucault estivesse querendo desencaixar isso, né? Como se ele quisesse desencaixar isso, no sentido de que, como os gregos faziam, você pode ter práticas sexuais as mais diversas, e isso não ter nenhuma relação com a sua condição subjetiva, vamos dizer assim, né? Não, nenhuma relação, entre aspas, né? Nenhuma relação de determinação, né? É como se Foucault tivesse propondo uma dissociação dessas coisas, né? Ele critica, né, essa relação e vai propor uma dissociação, que é exatamente essa ideia de por que o sexo não pode ser experimentado através de práticas de prazer como era feito na Grécia, né? E como eu disse para vocês, não havia no mundo grego uma relação de profundidade ou de relação entre verdade e desejo, né, do sujeito. O sexo não tinha nada a ver com isso. O sexo era uma prática, né? A única coisa que os gregos recomendavam era a temperança. Você tem que ter uma temperança com relação aos prazeres, mas para que os prazeres não lhe apassivem, né? E aí os gregos eram machistas, porque esse apassivamento aí era um tipo de feminilização, e eles faziam uma crítica, né? Você tem que controlar isso, ter temperança. Também era uma dietética, né? O Foucault diz isso, os gregos estavam muito mais preocupados com o alimento do que com o sexo, né? Com o cuidado do corpo e tal, né? Com a dietética do que com o sexo, né? Mas não havia nenhuma relação de saber, de segredo sexual que a sexualidade, que o sexo poderia promover para os gregos. Era uma asa erótica, né? Os banhos gregos, a pederastia grega, né, que era aquela prática, era uma prática homossexual, com os rapazes que eram iniciados sexualmente por seus mestres. Quer dizer, isso era algo que não era da ordem de uma determinação psíquica. Eram práticas de asa erótica, de um prazer, né? Bom, isso para nós é um pouco impensável, né? Exatamente por conta dessa correlação de subjetivação da sexualidade. A sexualidade passou a ser subjetivante, né? E tem uma relação direta com o desejo, com o psiquismo e tal, né? Bom, e como eu disse, é isso que hoje, por exemplo, a discussão dos estudos de gênero se encaminha, um dos eixos, que são várias, né? Mas um dos eixos é esse, né? Se não seria possível nós tratarmos a sexualidade como uma prática, né? Uma prática de prazer, enfim. E o Foucault fez isso, né? O Foucault fez isso na vida pessoal dele. Vocês sabem que Foucault era homossexual e ele fazia esse tipo de práticas sexuais lá em São Francisco, e, enfim, vivenciou isso, né? Então, era algo que ele propunha, inclusive, para ele mesmo, né? Bom, dúvidas com relação a essa questão do dispositivo da sexualidade, ou podemos passar? Como é que é? Estão calados hoje? Deixa eu só fazer um comentário aqui, Leonardo. O que eu acho que é bacana a gente lembrar, porque o Freud, lá nos Três Ensaios, ele já vai trazer uma discussão a respeito também de como a sexualidade, principalmente a homossexualidade, era tida, né, no mundo grego naquela época, para poder trazer aquela afirmação dele, já lá nos Três Ensaios, sobre a pulsão ser bissexual. E aí ele vai trazer essa característica. Eu acho isso interessante, e acho também a gente pensar essa mudança desse poder soberano para essa outra forma de poder que a gente tem, que isso não é que
a gente pode até pensar numa perspectiva das obras literárias ou numa perspectiva das produções artísticas, quando isso começou, né? Quando isso se iniciou, mas isso como você está colocando, é um processo que tem várias reverberações, né? Uma mudança de um sistema feudal, de uma referência, de uma economia para uma questão mercantilista, de escambo, de trocas, a questão econômica, a literatura que a gente está falando do Quixote, de Shakespeare. Então, a gente tem várias nuances aí, Descartes, né? Então, a mudança da aliança para o desejo, ou do sujeito, se pensar, o movimento do romantismo. Então, acho que a gente tem que... Eu acho que se a gente quer pensar numa perspectiva Foucaultiana também, o Foucault ele traz muito esses pontos, esses momentos históricos, essa complexidade da história, como esses movimentos eles se articulam e engendram novas perspectivas, digamos assim. A mudança da aliança, onde a gente não precisa mais ficar parado num determinado eixo da sociedade, a gente pode mudar de lugar dentro da sociedade de acordo com o nosso desejo. Eu acho que isso é fundamental para a gente pensar no sujeito moderno e no sujeito psicanalítico também, em função dessa possibilidade da psicanálise aparecer, né? Porque não é que a psicanálise ela desde então, desde o início da humanidade, ela se coloca numa perspectiva de que sempre poderia existir o inconsciente, tá, ok, inconsciente, mas que inconsciente foi esse, que foi, que a gente pôde parar para, digamos, pesquisar sobre ele, ou fazer um método a partir dele. Eu acho que isso é bacana da gente trazer essa complexidade, assim, desses pontos, né, do momento histórico articulado também à psicanálise e às questões Foucaultianas. É interessante isso que você está dizendo, Tiago, porque o Foucault ele tem um livro, um livrinho pequeno, que recomendo que leiam também, que se chama Nietzsche, Marx e Freud. Né? E ele faz uma consideração a respeito, por exemplo, dessa ideia da possibilidade, inclusive do surgimento do inconsciente, né, entre outras coisas. Que ele vai dizer, por exemplo, que Nietzsche, Marx e Freud são três caras que, no mundo moderno, criaram a ideia de que existe algo por trás do que se diz, né? Quer dizer, não, que as coisas não são unicamente aparentes, que o mundo, inclusive simbólico, ele implica uma verdade oculta, entre aspas, né? Não é propriamente oculta, não é um bom termo, mas, enfim, porque o Marx mostrou, por exemplo, que por trás da ideia de racionalidade você tem um funcionamento infraestrutural, que é uma luta de classe, né? O Nietzsche, na sua genealogia, demonstrou que, né, bem e mal não é... O cachorro aqui está latindo feito louco. Problemas do online, né? Porque chega gente aqui, ele fica louco, ele fica latindo. Mas está dando para escutar tranquilo, viu, Leonardo? Está de boa. O Nietzsche mostrou exatamente que bem e mal, né, não são naturais, né? É necessário fazer uma genealogia, faz uma genealogia da moral, né? Mostra como essas coisas não são ideais, né? E que são políticas, né? Que são extremamente políticas. É bem para quem, é mal para quem, né? E o Freud com a ideia de inconsciente, né? Que tem um outro lado. Essa história tem um outro lado, né? Quer dizer, então, isso só foi possível no mundo moderno, né? Isso só foi possível você supor, por exemplo, a ideia de interpretação, né? A ideia de interpretação, de você interpretar um texto, mesmo na hermenêutica, né? A psicanálise não é uma hermenêutica, mas mesmo na hermenêutica que vem da exegese cristã, bíblica, né? Essa ideia de que existe um outro sentido das coisas, né? Um outro funcionamento, é uma ideia muito moderna. Né? Não por acaso a psicanálise surge aí, né?
nesse contexto, né? Então, a própria relação com a linguagem, né, ela é estabelecida historicamente, né? O século XX foi o século da linguagem, né? Quer dizer, uma série de axiomas e de valorização da ideia de linguagem, desde os estruturalistas, antropólogos, a antropologia, a linguística, a psicanálise, Lacan, enfim, até o próprio Derrida, né? Então, foi um século que nós entendemos ou descobrimos que a linguagem é constitutiva do humano, né? Bom, século XXI nem tanto, né? O século XXI começou com essa história de cérebro. A gente trocou a linguagem pelo cérebro, né? O que é uma péssima troca, né? Porque a linguagem é muito mais rica. A ideia de que, inclusive, a linguagem... Por isso que eu não gosto do Chomsky. O Chomsky tem uma... Apesar de politicamente ele ter posições progressistas, mas ele tem uma ideia genética de linguagem, né? Que a linguagem tem um amparo genético, uma determinação genética. E a linguagem seria um instrumento, é uma concepção que eu acho estreita. Mas... Danziel, Oi. Não, só para fazer um apontamentozinho sobre o Chomsky, né? Que você comentou aí, e eu estudo letras lá na UFC. E por lá, a gente, quando estuda o Chomsky, ele aborda a linguagem como sendo algo que estaria no campo genético, né? É como Exato. se a predisposição à linguagem viesse inscrita no DNA humano. E aí, essa inscrição, para se fazer valer, para se transformar em linguagem, teria que ser permeada pela presença de outros humanos que fariam isso avançar. Mas, em via de regra, a ideia dele é de que a predisposição à linguagem seria genética e não relacional, embora ela só se desenvolva na relação. Aí tem uma questão que é bem distinta da nossa, enquanto psicanalista, né? Ah, sim. O Lacan faz eu acho que, eu não sei se é no RSI, não me lembro, mas ele faz um comentário jocoso, né, com relação ao Chomsky. Ele vai nos Estados Unidos, é recebido pelo Chomsky. O Chomsky é eterno, né? O Chomsky tem 200 anos, ele já passou o século XX. O cara não morre, ele está aí há 200 anos, o Chomsky. Então, ele recebeu o Lacan e eles conversaram, e o Lacan ficou... O comentário do Lacan é que ele ficou impressionado com uma certa ingenuidade do Chomsky, de achar que a linguagem é um instrumento, unicamente, né? E ele é respeitoso com o Chomsky, inclusive o Chomsky foi que recebeu ele, enfim, nas conferências que ele faz lá na... Pois é, nas conferências que ele faz lá nos Estados Unidos, numa determinada época, acho que aí no começo da década de 70 e pouco, né? Mas ele faz esse comentário assim, de passagem, um comentário de passagem, se referindo a essa ida dele aos Estados Unidos, né? Ele faz essa crítica ao Chomsky, que fica impressionado com ele. É como se ele dissesse assim, que estivesse esperando mais do Chomsky. E quando chega lá, a conversa que ele tem com o Chomsky não é boa. Ele fica quieto, mas não agrada essa ideia ingênua de que a linguagem é um instrumento, unicamente, né? Mas, enfim, voltando aqui para o nosso dispositivo. Tá clara essa história para vocês aí do dispositivo, pessoal? Porque veja bem, isso é importante a gente entender essa ideia de dispositivo da sexualidade, porque, como eu disse, talvez, isso é um talvez, mas eu acho que é mais do que um talvez, porque eu acho mesmo que nós estamos passando por isso, mas vou manter no campo do talvez, né? Talvez nós estejamos passando por um momento exatamente onde o dispositivo da sexualidade está se deslocando. A gente está saindo da ideia que foi exatamente esse dispositivo que fundou a psicanálise, né? E estejamos passando para uma outra lógica, que é exatamente essa ideia que eu proponho lá nesse meu artigo, para um outro dispositivo que não é mais o mesmo, não é aquele dispositivo subjetivante do desejo e tal, da sexualidade.
nós estaríamos talvez entrando como eu disse, esses dispositivos, eles coabitam, né? Não precisa ser um substituir o outro integralmente. Da mesma maneira que a aliança ainda existe, pode existir ainda de uma forma muito precária, muito marginal, mas pode existir. E certamente no mundo oriental, né? No mundo que não passou por esse processo ocidental, civilizatório, essas coisas ainda funcionam assim, né? Funcionam numa lógica soberana, de aliança e tal, né? E alguém está pedindo para falar da interdição do incesto, né? Falo já. E talvez nós estejamos, talvez a gente tenha que situar, estou cheio de talvez, né? Mas é porque realmente não são coisas muito precisas. Porque eu acho que talvez a gente tenha que situar esse debate, essa discussão e essa briga, né, que é uma boa briga, entre estudos de gênero e psicanálise, nesse campo, né, de como é muito provável que os estudos de gênero estejam muito mais fora do dispositivo da sexualidade do que a psicanálise, estejam muito mais funcionando nesse novo dispositivo. Isso é uma suposição minha, viu, gente? Foucault não disse isso, não. Sou eu que estou dizendo, tá? É uma suposição minha. E que talvez os estudos de gênero estejam muito mais situados nisso que eu estou chamando de dispositivo de gozo, e a psicanálise muito mais situada nisso que o Foucault chamou de dispositivo da sexualidade. Acho que existe a possibilidade de fazer uma passagem aí, e que essa passagem, inevitavelmente, passa por Lacan. Né? Passa por Lacan, porque eu acho que Lacan foi quem conseguiu, dentro da psicanálise, e tirando a psicanálise para fora dela mesma, né? Fazendo uma crítica, é Lacan quem consegue, por exemplo, ultrapassar a ideia central do sujeito desejante em Freud. Não que ele abandone, mas o Lacan vai mostrar toda uma problemática do campo do gozo que é muito mais ampla do que a ideia do sujeito desejante. Quer dizer, o que é que eu estou dizendo? Hoje, o sujeito contemporâneo, que é esse sujeito muito mais afetado pelo dispositivo de gozo, é complicado você atender alguém, fazer uma clínica com alguém nessa circunstância, usando a ideia edípica freudiana do sujeito desejante unicamente. Né? Só para dar uma carregada clínica, né? Quer dizer, vocês já devem ter escutado isso, e muita gente diz isso já acontece nas clínicas, imagino que quem clinica aqui, a Jussara, o Tiago, sabem disso, quer dizer, já devem ter ouvido isso, por exemplo, a ideia de que o sujeito, na época de Freud, vinha reclamando de uma interdição da sexualidade, uma repressão, né, a ideia de repressão e tal, e que havia uma lógica disciplinar Foucaultiana nessa época, que veio até os anos 60, né, e que realmente as pessoas reclamavam, a sexologia apareceu, né, a revolução sexual do Reich, e que você poderia fazer revolução pelo sexo, esse papo todo, que na verdade não foi adiante, né, parou um pouco, porque o que nós estamos vivendo hoje não é mais da lógica da repressão sexual, suposta repressão sexual, que o Foucault, inclusive, critica. Né? Hoje nós temos um dispositivo que inclusive tem a ver com o capitalismo, né, com a lógica do capitalismo, que o sujeito ele é convidado a gozar dos mais variados objetos e das mais variadas formas. Não é? Então, o preconceito que os psicanalistas podem ter, preconceito aí no sentido de um conceito preconcebido, e inclusive faço a meia-culpa, até um certo momento eu considerava isso dessa maneira, e depois mudei, qual é? É que existe uma concepção de gozo em psicanálise, que é uma concepção negativa, entre aspas, né? No sentido de que o gozo ele é dessubjetivante. Né? Toda experiência de gozo corpórea, ele tem um efeito dessubjetivante. O risco é o sujeito exatamente enveredar por uma dimensão do gozo
e se perder subjetivamente, né? Como acontece, por exemplo, com os toxicômanos. Entretanto, né, considerando aí esse encaminhamento que Lacan dá para as coisas, o gozo passa a ser, para Lacan, o campo do humano. Né? Lacan dá um estatuto ao gozo no fim da sua obra, especialmente a partir do Seminário 20, e aí ele só vai até o 26, né, porque ele morre, né, são 6 seminários a partir daí, que o gozo passa a ser o campo do humano, ou seja, não é mais unicamente a linguagem. A linguagem, ela passa a ser secundária aqui não no sentido de menos importante, mas ela passa a ter a função de grafar o gozo. Se você dissesse assim, olha, nós humanos, estamos no campo do gozo, e a gente tem que dar conta disso. A linguagem nos serve para grafar esse campo do gozo. Então, o gozo deixa de ter apenas uma dimensão dessubjetivante, negativa, né? Ele passa a ser tudo. Tanto é que o próprio desejo é um tipo de gozo fálico, é um gozo balizado pelo falo, né? Nem todo gozo está balizado pelo falo. Por exemplo, essa é uma contracrítica que nós podemos fazer aos estudos de gênero, a ideia falocêntrica da psicanálise. Bom, talvez com Freud a crítica seja pertinente, mas com Lacan não, porque para Lacan, a partir de um determinado momento, nem todo gozo está balizado pelo falo. Existe um gozo fálico, que é o gozo balizado pelo falo. Mas o gozo feminino, por exemplo, não é um gozo balizado pelo falo, né? Mas, enfim, essa discussão a gente não pode aprofundar agora, mas a ideia é que a gente possa aprofundar depois. Mas é só para situar a polêmica, entende? A discussão sobre isso, de que talvez a gente tenha que situar, mais do que ficar brigando, dizendo quem está certo e quem está errado, né? De que o estudo de gênero está certo, a psicanálise está errado, a psicanálise está certa e o estudo de gênero está errado. Por isso que Foucault é tão importante. Mais do que a gente ficar nessa briga, uns batendo nos outros, não é? Que às vezes é meio inevitável mesmo a gente brigar e discordar e tal, mas é muito mais interessante você situar essa discussão nesse campo, né? Se você pensa, por exemplo, de que nós estamos transitando de um dispositivo da sexualidade para um dispositivo de gozo, por exemplo, né? Nos serve mais, por exemplo, para a clínica. Porque nós vamos encontrar sujeitos hoje, por exemplo, extremamente afetados pelo gozo, né? Era o que eu ia dizer, quem clinica sabe disso, você encontra pessoas hoje na clínica que vêm reclamar de que estão gozando muito, que não conseguem parar de gozar, não conseguem fazer uma interdição, para voltar à questão da interdição, né? Enfim, é só para situar, para que a gente não fique só... Vocês podem estar se perguntando por que quem está estudando Foucault, né? Claro, qual é a importância. É importante que perguntem e é importante a gente situar essas coisas aí, né? Tiago, você estava querendo falar isso, Tiago? Eu estava querendo trazer alguns pontos que eu concordo com tudo que você falou, Leonardo. Eu acho que é bacana a gente colocar isso enquanto uma crítica. Eu acho que a psicanálise ela também se faz a partir dessa autocrítica. Eu acho que os grandes mestres da psicanálise trazem isso para a gente, né? A gente percebe a contundência do psicanalista justamente por uma característica como essa, eu acho. E, assim, quando a gente fala a respeito também de Freud e essa articulação com Lacan, eu acho que, às vezes, a gente olha para o gozo e também aquilo que Freud colocou na pulsão de morte, que ele colocou em causa, né, como ele diz, os dois grandes senhores da psicanálise. Antes ele achava que era o amor, depois ele percebeu que a morte e o amor são os dois grandes senhores que regem o mundo. E isso é uma virada também importante. Mas o que eu vejo também é que retomar Freud é algo também tão importante quanto. Ali no Xistes e a sua relação com o inconsciente, com a vida anímica, ele já vai falar sobre, por exemplo, a lalação. Ele já vai falar que o inconsciente ele se forma inicialmente por sons. Ele já vai falar sobre certos aspectos do Xistes que o Lacan retoma mais lá adiante, né, quando ele vai falar do gozo e daquilo que sobra do resto de
de um certo ato de humor, quando você conta de novo para uma pessoa diferente, você retoma isso, esse resto de gozo e tal. A gente traz Freud quando ele tem a dificuldade, como você está colocando, de atender pacientes psicóticos ou daquelas neuroses narcísicas que ele diz, né, que ele traz. São as neuroses de transferência, são os pacientes que ele se colocava numa determinada posição, e isso tem a ver ainda com esse primeiro Freud, ou com esse inconsciente, talvez estruturado com linguagem, esse inconsciente mais articulado, aquilo que a gente pode pensar de uma forma mais, talvez ele mais enxuta em relação ao complexo de Édipo, né? As neuroses propriamente ditas. E nas psicoses a gente percebe essa diferença, essa dificuldade dele, e o que Lacan faz, né, como um ganho, digamos, a sistematização clínica que o Lacan faz para a psicanálise é genial, né? É espetacular. Então, acho que o Lacan retoma isso, por exemplo, em Joyce, quando ele vai perceber as questões da psicose com o texto, com a escrita, onde ele quebra a perspectiva das estruturas, que ele mesmo delimitou a partir dos textos de Freud, né? Ele mesmo ajudou a trazer essas estruturas, ainda na época dele simbólica, né? Quando ele estava muito falando sobre o simbólico. Então, acho que as questões de feminilidade de Freud, do ativo e passivo, eu acho que tem coisa ali ainda que são interessantes e que apontam também para o último Lacan, sabe? E eu acho legal, porque eu vejo o Lacan nesse grande sistematizador da clínica, e eu acho assim, o Lacan ele traz isso de uma forma muito forte, e para mim é muito importante, porque tem referenciais que eu utilizo muito na clínica, mas eu vejo, assim, Freud como se fosse, assim, o cotidiano, sabe? Assim, o dia a dia, a vida, sabe? Assim, ele ele descrevia a vida de uma forma muito impecável, assim, vários detalhes, as sutilezas que ele traz. E eu acho que também é interessante a gente fazer esse retorno, porque, como você está colocando, assim, muitos psicanalistas já traziam a referência a perversão como ser uma referência ao homossexual, né? Fazendo uma referência, todo homossexual é perverso. E Freud não trabalhava por essa via. Né? Ele já não trabalhava por essa via, ele já trazia uma outra perspectiva. Basta a gente olhar aquela carta à mãe de um jovem homossexual, basta a gente olhar os escritos como os Três Ensaios, onde ele vai trazer a referência da como a sexualidade homossexual era vivida na Grécia Antiga. Basta a gente ver no início do prefácio da história do movimento psicanalítico, ele dizendo que ser homem ou mulher não é uma coisa que se nasce sabendo. Você vai aprender isso de acordo com a cultura. Ele fala isso lá na história do movimento, né, psicanalítico. Então, acho que essas palavras, esses fragmentos de Freud são espetaculares, e eu acho bacana a gente fazer uma retomada também em função disso. Acho que ele tem muito a dizer ainda sobre essa questão. Sim, claro. O Freud, não vamos descartar o velho Freud, mantenhamos o lugar que ele sempre ocupou. Porque, por exemplo, temos uma dívida absurda com Freud, a própria ideia de pulsão. Nós estamos nesse debate todo por causa da ideia de pulsão, né? Inclusive, tanto a psicanálise como o estudo de gênero. Se não fosse a pulsão, a gente não estaria aqui, a ideia de pulsão em Freud. Foi ele que criou, né? Ele criou essa ideia então temos as nossas dívidas e acho que devemos realmente manter o respeito a Freud, vamos dizer assim. O que não quer dizer que a gente não possa, obviamente, fazer as críticas e apontar certas limitações de Freud e da clínica de Freud também, né? Porque é meio inevitável, quer dizer, as coisas mudam, né? Como eu disse, quer dizer, é complicado você pensar a clínica hoje só com Freud, não é? É muito complicado. É claro que a clínica remonta a Freud e a experiência freudiana, a ideia do sujeito, da singularidade do sujeito e tal. Mas hoje é muito complicado, eu já disse isso para você, mas não custa dizer de novo. Por exemplo, é muito complicado você pensar a clínica hoje sem a ideia de objeto A, do Lacan, entende? É a ideia de gozo. É estranho, porque como é que você vai atender as pessoas que estão afetadas por essa dimensão do gozo, um toxicômano, um anoréxico, um bulímico, né? Ou
os adolescentes viciados em games, né, por exemplo, né? Como é que você vai atender essas pessoas sem a ideia de mais de gozar, a ideia de objetuar e tal, né? Que é uma originalidade lacaniana, né? Por exemplo, uma coisa que, inclusive, o Lacan diz isso, né? Modestamente, Lacan diz que foi a única coisa que ele inventou, o resto está tudo em Freud, né? Modéstia do Lacan, né? Mas tudo bem. Né? Mas tem muitas, Leonardo, mas tem muitas passagens de Freud que parece que ele está falando um pouco do objetuar, né? Como aquele texto dele, O Caminho da Formação dos Sintomas, né? Tem momentos que parece que ele está falando do objetuar ali, de como tem a fantasia construída por trás do sintoma, como é que tem o gozo, né, do sintoma, né? É muito interessante. Tem muitas vezes que eu fico lendo Freud e fico pensando, deve ter sido aqui que Lacan foi pensar isso e coisa e tal, porque muitas coisas estão lá. Agora, eu tinha saído um pouco, mas essa discussão de atividade e passividade, e que as feministas, né, malham muito Freud, por isso que ele vai atribuir a atividade ao masculino, né, e a passividade ao feminino, mas eu acho que está muito nessa questão da fantasia, quando ele passa da teoria, né, do trauma para a teoria da sedução, né, de fantasia, ele já muda isso. Ele já vai dizer que quando ele alia passividade, a histeria e a atividade, a neurose obsessiva, que na clínica ele observa que não é bem por aí, né? Que há falha nessa... E ele fica o tempo inteiro, assim, se corrigindo, e é isso que é muito legal. Parece a gente, né? Quando você fica... Quando você vai começando, você vai vendo, e a sua própria análise, o que eu acho fundamental do percurso de Freud essa questão, esse legado que ele deixa, da gente poder fazer o mesmo caminho que ele fez, né? Inclusive escolhendo outros autores, como você está falando agora de Lacan, né? Escolhendo outros autores para poder fundamentar a prática. Como ele diz, a psicanálise tem que avançar, né? Tem que dar conta do seu tempo e tem que mostrar sua eficácia terapêutica. Como é que pode mostrar sua eficácia terapêutica se não está condizendo com o seu tempo, né? Então, isso, é muito legal o que você está dizendo, é muito difícil pensar, parece fácil, né? Mas a gente só pensa assim, né? Seguindo o ensino de Lacan, porque teve essas bases freudianas, né? Senão não rola, né? Aí é querer demais do velho Freud, né? Aí também ele já deu tanto e a gente ainda fica exatamente, sugando a alma dele. Né? Mas veja bem, olha, Jussara, é claro. Primeiro, eu vou recomendar um cuidado com isso, porque um cuidado, por exemplo, de você encontrar em Freud proposições que são de Lacan. É preciso ter cuidado com isso para você não se equivocar no anacronismo, por exemplo, essa ideia. Né? Claro. Então, claro, não, eu digo no sentido de que você fica assim, fantasiando, do mesmo jeito também, eu fico pensando às vezes que eu estou vendo filosofia, de onde que Freud foi pegar determinados conceitos, né? De onde ele foi pegar inconsciente, onde já estava lá na filosofia, que leituras que ele fez para chegar a esse conceito, eu falo nesse sentido, fico imaginando que leituras que ele fez de Freud para fazer o que ele faz hoje, o que ele fez, né, Lacan? É muito legal. E, professor... Oi, Beth. Eu acho muito interessante isso que vocês estão trazendo, e eu acho que, assim, eu penso que tudo isso faz parte dessa, quando você falou há um pouco tempo sobre essas condições, né, para o pensamento. Aí você também coloca que essa questão de pensar, né, tanto o pensamento quanto a subjetividade, ela é historicizante, né, ela é uma condição, ela é nomeada e escrita e desenvolvida e percebida, talvez, né? Não sei. Mas a partir dessas condições que o contexto nos dá para poder pensar e para poder ser, inclusive, né? Então, eu acho que se a gente realmente conseguisse pensar, inclusive a psicanálise, eu acho que muitas discussões que a gente alonga nelas, talvez a gente não se alongaria tanto, porque justamente é essa questão de pensar não só a psicanálise, né, mas a própria subjetividade, a constituição humana, dentro desse processo histórico e de condições de pensar. Por exemplo, eu acho muito interessante quando você trouxe a questão do Foucault, né, quando ele questiona se a sexualidade, né,
pode ser uma prática desatrelada do caráter e da subjetivação, né? Isso é muito interessante pensar isso, porque, por exemplo, a nossa sociedade, eu tenho 2 filhos, né, com questões homossexuais, e é muito interessante, assim, a vivência disso, né, em casa, nomear tudo isso, desde da infância deles, né, do desenvolvimento. Hoje eles já são, o mais novo tem 24 anos, né? Então, assim, é muito interessante perceber isso, porque a sexualidade deles acaba ficando muito atrelado, né, a essa questão de caráter. E não só no questão do caráter, porque eles às vezes são julgados menos ou mais, bom ou ruim, né, perversos, né, como o professor Tiago também colocou, em que momento que, às vezes, a própria psicanálise, ou outros, né, como a sociedade, tomou isso como perversão, tomou isso como uma doença. Então, quer dizer, foram possibilidades que foram trazendo, mas hoje a gente vê que é impossível se pensar nisso como uma doença, né, mas também tem uma questão aí, por exemplo, da questão da própria subjetivação deles, do se dizer, do se contar, do dizer quem eu sou, né? Então, os processos que a gente viveu, assim, aqui em casa, e a gente, de certa maneira, ainda vive nessa questão, por exemplo, onde é que eu tô, né? São conversas que a gente conversa muito sobre isso. E, às vezes, o que eu sou, né? É menina, eu sou gay, eu sou trans, eu sou... Não, né? É isso, ou eu não sou, eu sou assexuado, né? Ou eu sou... Então, todas essas questões, elas precisam realmente encontrar outras possibilidades para a gente poder pensá-las, e talvez seja esse movimento, como você mesmo colocou, professor Leonardo, a nossa possibilidade de continuar conversando e a trazer uma certa, vamos dizer assim, não é paz, não é apaziguamento, não sei se a palavra seria isso, nesse sentido, dessa inquietação por esse se dizer, né, ou não se dizer, esteja justamente nesse ponto que você levantou, que é essa entrada, né, na questão do gozo, de perceber o corpo, como ele, a pergunta é como que esse corpo goza, né, do que necessariamente ela situada aí nessa sexualidade atrelada, inclusive, né, a questões morais, a questões, o cristianismo perpassa aí, né, muito forte, os dogmas, né, não só a questão do cristianismo, mas eu acho que muito mais também a questão de dogmas cristãos, né, trazendo tudo isso, a questão da culpa, quer dizer, imbricado nessa relação. Então, acho que é muito importante mesmo essa coisa de trazer a discussão para um outro dispositivo. Eu acho que se a gente trouxer para o outro dispositivo, talvez, como psicanalistas e como pessoas, como a gente vai poder discutir isso melhor. Agora, concordo também um pouquinho com a professora Jussara, quando ela diz que talvez isso já tivesse lá atrás, né? Porque em alguns momentos em que a gente está ouvindo alguns textos, lendo algumas coisas, a gente, isso aqui, que é aquele menino, né, Foucault disse, o outro disse, então, mas é só para, eu quis dizer, assim, da importância, eu acho, que eu achei muito interessante, como eu sinto isso muito pela própria vivência, da necessidade da gente passar do dispositivo da sexualidade, né, para entrar nesse dispositivo do gozo, que é muito complexo também, é difícil da gente, né, entrar nele, percebê-lo, a gente talvez fale melhor, e com muito mais preconceitos, inclusive a partir da sexualidade, né, conceitos e preconceitos e divergências, mas se faz necessário mesmo sair disso, senão a gente não consegue avançar, né, senão a gente não consegue atender hoje, não dá para atender mesmo, não. Agora, Leonardo, a Beth está falando, desculpe, eu lhe cortei, você ia falar de anacronismo, né? Eu queria que você falasse, porque é muito importante isso, porque casando com o que a Beth está falando, tem momentos que Freud foi anacrônico, como ele conduz a transferência com Dora, né? Porque ele achava a questão ele não pensa em outra saída, senão a heterossexualidade, né, para Dora.
E eu estava pensando também no que você falou, estava falando, juntando de Foucault, que, na verdade, a história não caminha com linearidade, né, mas com rupturas, né? E é importante fazer essas rupturas também na psicanálise, né? Sim. Eu entendi quando você falou anacronismo nesse sentido, eu entendi. Não, veja bem, o anacronismo qual é? É um cuidado, isso é um cuidado que os historiadores têm, né? De que você não cometeu o equívoco do anacronismo, que é o quê? É você encontrar no passado uma lógica que é muito própria do presente, né? Então, por exemplo, é complicado você encontrar o objeto A em Freud, entende? Porque Freud fala da falta, da castração e tal, mas não é exatamente a mesma coisa do objeto A, não é? Porque tem toda uma construção em Lacan que é complicado você pode até dizer que toda essa lógica da falta, né, é uma lógica que permite a Lacan depois desenvolver. Mas, por exemplo, a falta não é a mesma coisa que o buraco, entende? Tem toda uma outra, são duas obras diferentes, e tem toda uma construção na obra de Lacan que é diferente de Freud. Então, é um cuidado metodológico que eu recomendo para você não encontrar, porque se você procurar, você termina encontrando, né? Porque é possível. O Lacan diz isso, que o real, simbólico e imaginário já estava em Freud, mas estavam desinodados, não é? Ele precisou construir a realidade psíquica para inodar o real, simbólico e imaginário. Mas o Freud nunca deu nome para isso, né? Nunca chamou real, simbólico e imaginário. O interessante é que o Lacan, ele, só interrompendo um pouquinho a tua fala, mas o Lacan, ele brigava com todo mundo, né? Menos com Freud, né? Ele tem um respeito a Freud, ele tem um respeito tão grande a Freud no decorrer do ensino dele. Então, ele sempre arranja um jeito de... Às vezes, ele é contra Freud, ou então ele se opõe a certas ideias, certas coisas que Freud colocou. O caso na angústia não há objeto, né? E aí ele vai arranjar um jeito de dizer que há e tal. Então, ele sempre traz ele passa a mão, assim, antes de falar de Freud. Com outras pessoas, ele não já era tão dócil, não, tão bacana assim, não, tão legal, não. Mas veja bem, por exemplo, é importante a gente caminhar a crítica, no bom sentido, né, da crítica, porque, por exemplo, alguém perguntou, agora não me lembro quem foi, sobre a questão da interdição do incesto, né? Isso é uma questão importante para a psicanálise, porque a interdição do incesto ela foi tomada tanto por Freud como pelos estruturalistas como sendo algo transcendental, né? E, inclusive, ela figura lá como uma condição de soberania do pai, por exemplo. Essa é a crítica do Foucault, né, de que a família e o incesto, o drama edípico e familiar e incestuoso que a psicanálise situa dentro da família, tem uma ressonância com essas histórias da aliança, né? Então, por exemplo, Lacan faz toda uma crítica, no bom sentido, que é uma crítica que é um avanço, vamos dizer assim, na psicanálise, que é uma crítica a essa ideia de lei e de pai, né? Porque, por exemplo, em determinado momento, Lacan vai dizer que o pai é uma metáfora, né? Portanto, ele situa isso no campo da linguagem. E o pai não é uma pessoa, né? A lei é a lei da castração, que equivale às leis da linguagem. Se você entra no campo da linguagem, você está castrado, né? Você perde a coisa, né? Perde Darding, enfim. E no fim das contas, assim, por exemplo, é preciso a gente aceitar que o Freud manteve uma certa condição do pai e que as críticas que os estudos de gênero fazem a Freud, elas são pertinentes, porque o Freud mantém uma ideia de pai que muitas vezes corre o risco de ser religiosa. Porque, por exemplo, Lacan, no fim da obra, vai fazer essa crítica, dizer que Freud tentou ressuscitar o pai, né? E ele mesmo vai dizer que não dá. Pelo contrário, o que Lacan vai encaminhar é exatamente uma questão, né, desde esses últimos seminários, ele vai dizer, olha, a gente precisa saber se nós podemos dispensar o pai, contanto que possa se fazer uso dele. Mas a questão clínica qual é? É possível o sujeito dispensar o pai? E o Lacan vai dizer, não só é possível, como é importante que o sujeito possa dispensar o pai, né? E, contanto,
ele não pode dispensar como faz o psicótico, que é dispensar e jogar fora, né? Porque o psicótico dispensa e não consegue fazer o uso quando é necessário. O neurótico não, o neurótico, o sujeito comum, vamos dizer assim, ele pode dispensar o pai, contanto que possa fazer uso dele quando for necessário, entende? Então, tem toda uma discussão sobre essa problemática da lei e do lugar do pai, que eu acho que é preciso que a gente possa escutar, nós, que eu digo do campo da psicanálise, possamos ver realmente, né? Às vezes, até a crítica que a turma dos gêneros faz é uma crítica mal fundada, mal, né? Porque muitas vezes a leitura que fazem da psicanálise ela é um pouco questionável. Mas, mesmo sendo uma crítica mal fundada, muitas vezes, ainda assim é importante que a gente escute, porque acho que há uma questão com o pai e com uma certa religiosidade que a psicanálise pode manter, entende? Que corre o risco de manter. Então, isso é uma questão importante para a psicanálise e as consequências disso, né? Quer dizer, se o laço social, por exemplo, não puder funcionar dispensando o pai, se a gente não remontar a ideia freudiana de que é necessário o assassinato originário do pai, né, para fazer o laço. Se o laço pode ser feito de outra maneira, entende? Bom, são questões, muitas, né, para a gente discutir. Não é? Eu vou propor que a gente pare aqui para deixar um gostinho de quero mais, né? A gente poder continuar. Temos um texto aí na programação. Eu queria perguntar se alguém não quer trazer, fazer uma apresentação entre aspas. Não é da aula, eu acho que alguém poderia pelo menos trazer. O texto é bacana, é um texto, agora eu esqueci, da Aran, da Márcia Aran, já é um texto de uma pessoa que é do campo dos gêneros, então ela faz uma série de críticas, algumas, como eu disse, mal fundamentadas, mas outras bem pertinentes, e que eu acho que seria interessante. Se alguém puder, para que não fique só eu falando, né? Se alguém puder trazer as questões e apresentar as ideias principais, ou dúvidas, questões, acho que seria interessante. Se puderem pensar aí, ou quiserem declarar logo agora quem vai ficar com isso, com essa tarefa, vamos dizer assim, ou se quiserem pensar e me dizer depois, a gente pode. Vocês podem mandar Eu posso fazer isso, Leonardo. Se você quiser, eu posso fazer. Se não tiver alguém que queira, eu estou tranquilo. Eu posso fazer sim. Então, pode ser mais de uma pessoa também. Quem quiser fazer com o Tiago, pode acompanhá-lo. Tá certo? Bom, Tá bom. quem quiser pode colocar no grupo também. Eu posso ler juntos também com o Tiago. Posso, Tiago? Ótimo. Ótimo. Bacana. Porque é bom, porque fica uma outra. A gente dá uma outra dinâmica, que não só essa história de eu ficar falando. E eu falo demais, se vocês me deixarem, eu fico até o fim do ano falando. Então, é melhor que a gente, né, quebre um pouco essa dinâmica. Tá bem? Então, gente, até próxima semana. Tchau para vocês. Parar aqui a gravação, né?